Boa noite, corredores e corredoras. E aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma sala de bate-papo, juntamente com o Rafael Gonçalves aqui do vaicorrendo.com, o Tu Vicentim e o Rodrigo Inoue, o Japa, para a gente mais um tema aí, por que não polêmico, né? A gente gosta de, às vezes, polemizar um pouquinho nossos temas, mas sempre trazendo informações, opiniões, tanto do lado dos educadores físicos, que possuem conhecimento técnico, como no nosso lado de corredores também. E hoje nós vamos explorar o tema aí de 5 quilômetros. 5 quilômetros serve só para iniciante? Tem algum problema das pessoas ficarem correndo nos 5 quilômetros somente, mesmo caras que correm muito rápido? Aquele carinha que fica na sua assessoria falando, não, por que você não corre mais de 5, você corre rápido, se isso é bom, se isso não é, se tem algum problema. Então a gente vai bater um papo aí legal sobre esse tema aí, sobre os 5 quilômetros. 5 quilômetros é somente para iniciante? E aí, então, como eu já apresentei aí, eu quero passar já a palavra para o Gonça também, para ele fazer as considerações iniciais dele, e depois a gente já parte aí para o bate-papo juntamente com o Rodrigo Inoue. É isso aí, rapaziada. Um salve a todos vocês aí que estão já aqui no YouTube, que estão no Facebook nos acompanhando ao vivo nesta terça-feira, 13 de julho. E esse assunto é bem legal, hein? A gente sempre ouve a galera comentando por aí. E aí, você já fez o seu cinquinho? Cinquinho? Mas por que a galera coloca no diminutivo esses 5 quilômetros aí? Isso aí eu vou querer ouvir, vou querer saber e vou querer aprender também com os profissionais da Fun Sports, que eles já estão aqui conosco também nessa noite de terça-feira, e você vai interagindo aí conosco para poder trocar essa resenha, esse debate online aqui. Aqui do meu lado já está virtualmente o Rodrigo Japa, o Rodrigo que é da Fun Sports, profissional de educação física, e eu já quero fazer essa pergunta para ele. Quando você vai correr cinquinho, ô Japa, você comenta com a galera que é cinquinho ou são 5 quilômetros, valorizando essa distância? Como é que você usa esse termo relacionado aos 5 quilômetros? Boa noite para você. Boa noite, galera. Gonça, Tibério, Du. Então, esses 5 quilômetros aí, muitos já chamam de cinquinho com um certo desprezo, né? Afinal de contas, quando a gente olha as distâncias de provas de corrida de rua, o 5 é a primeira distância, né? 5, 10, 21, 42. Mas isso não passa de ignorância da turma a chamar de cinquinho, como se quem fosse corredor de 5 quilômetros fosse um iniciante. Se fosse assim, usando esse raciocínio, os corredores de 100 metros seriam o quê? Né? Seria o berçário, então. O cara corre 100 metros. Então, a gente tem muitas pessoas que pensam que a corrida de 5 quilômetros é só para quem está começando na corrida de rua e não tem nada a ver. Tem bons corredores em 5 quilômetros e te garanto que tem maratonistas ou ultramaratonistas que não conseguem correr tão rápido quanto alguns que correm 5 quilômetros. A gente vê aí corredor correndo 15, 16 minutos os 5 quilômetros, né? E muitos corredores que correm abaixo de 20 minutos, esses aí já são corredores rápidos, já são pessoas bem treinadas, e é difícil correr sub-20 para quem sabe, quem já corre 5 quilômetros, ou então quem corre mais. Tentar fazer abaixo de 20 minutos é algo que exige muito. Então, muita gente tem esse desprezo com o 5, chama de cinquinho, mas eu não vejo assim. Eu acho que os 5 quilômetros é uma baita distância, até porque os 5 quilômetros mostra muita velocidade, é um misto de velocidade com resistência, então a pessoa tem que ser rápida o suficiente para fazer os 5 em boas colocações. Também tem gente que vai fazer os 5 aí em mais tempo, em 30, 40 minutos às vezes. São pessoas que ainda não estão, eu posso falar assim, ainda não têm maturidade suficiente para aumentar a distância. Até na FAN, a gente não gosta que as pessoas corram longas distâncias se elas não correm bem 5 quilômetros. Então, os 5 quilômetros pode ser um parâmetro para saber se está na hora da pessoa progredir em distâncias maiores, ou ainda os 5 quilômetros para aqueles que querem melhorar o condicionamento já é uma baita distância, né? Então é isso, a introdução aí é mais para começar a quebrar esse ponto de vista do que os 5 quilômetros é para iniciante. Fala, galera! Boa noite aí, pessoal do Vai Correndo da FAN. Mais uma vez estamos aqui. Eu achei muito legal essa introdução do Japa. E
é uma coisa que a gente usa muito, né? O 5K como parâmetro para você partir para uma nova distância, né? A gente tem parâmetros de tempo para homem e para mulher, é lógico, e outros parâmetros, como o tempo de experiência dentro da corrida, mas o 5K é um parâmetro de a gente ter um certo tempo dentro dele para partir para os 10, depois para os 15 e tudo mais. O que eu acho legal também do 5K é que é uma corrida um treino muito democrático, né? Então, você está sem tempo, a tua rotina é muito difícil, pô, 5K é ótimo. Eu, nessa quarentena, tenho feito muito, tendo meu condomínio, correr dentro de condomínio, num parque, é difícil, né? A volta aqui, até que é ótimo, que dá 1,5 km, mas ficar dando muitas voltas não ia ser tão confortável. Então, tem sido minha distância, apesar de eu já ter feito aí 3 maratonas, um monte de meia, eu gosto de correr os 5 km, né? Eu queria saber de vocês aí, corredores do Vai Correndo. E é até curioso também, porque eu uso muito como parâmetro, o Tibério, o Japa e Edu, a época do meu pai. Cito muito meu pai aqui, porque é a referência que eu tenho da corrida no passado, uma corrida que eu não vivenciei. Naquele momento em que meu pai corria, que meu pai praticava corrida, fim dos anos 80, começo dos anos 90, as provas, principalmente em Ribeirão Preto, eram poucas que colocavam a distância de 5 km. Você começava nos 3 km. E pelo que eu me lembro, pelo que ele comentava, quando ele fazia a prova de 3 km, não existia esse diminutivo. Ninguém comentava sobre trezinho, vamos correr trezinho ali. Ou como a gente falou hoje, vamos correr cinquinho. Eles falavam, por mais que fosse uma corrida de rua e não na pista, eles usavam o termo 3.000 metros. E você percebe como é que fica mais valorizado quando você fala, vamos correr 3.000 metros na rua do que correr cinquinho. Parece que o 3.000 metros ele é algo muito mais difícil de fazer do que o cinquinho, quando você coloca ali no diminutivo. Só esse lembrete rápido aí para o pessoal que estiver acompanhando aqui o nosso debate online poder raciocinar as diferenças do passado com o presente. E respondendo a pergunta do Dudu, eu gosto muito de correr 5, desde que eu consiga fazer algo com que eu vá abaixando aquele tempo. Eu tenho feito isso na quarentena, até também para me motivar, depois de um período triste que eu passei por ter parado de correr, por estar em isolamento social. Aí eu comecei a anotar percurso por percurso para tentar baixar esse tempo aí, por menor que fosse, por alguns segundos. Então, nesse momento aí, os 5 km me agrada. Mas, claro que eu acho que, assim como a maioria, o percurso mais gostoso de fazer, tirando 21 km, tirando a meia maratona, para mim é o percurso de 10. Mas eu gosto muito de fazer o 5. E você, Tibério? O 5 te agrada também? Eu venho mudando muito. Confesso aí que já fui um desses que menosprezava os 5 quilômetros, principalmente depois que... Vocês não estão vendo aqui, mas o Du tá fazendo carinhas lá do outro lado. Principalmente porque depois que a gente começa a correr grandes distâncias, né, 21, 10, 21 e até 42, é aquele negócio, os 5 eu faço qualquer hora. Os 5, às vezes, quando você está treinando para uma maratona, é a parte do aquecimento. Só que existem 5 e 5. Não vou nem falar 5 e 5. Existem 5 e 5 quilômetros. Eu até comentei informalmente aqui com o Japa, com o Du e com o Gonça. Eu venho tentando baixar meus tempos de 5 quilômetros. Eu nunca fui um corredor rápido. Eu sempre gostei mais de distâncias. E estou lendo muito e muita gente defende. Às vezes correr, não quero menosprezar ninguém aqui, longe disso, viu, pessoal? A ideia não é essa. Mas às vezes correr uma maratona é mais fácil do que correr 5K forte. E quando eu estou falando forte, como o Japa falou aí, para baixo de 20 minutos. Não tem problema nenhum quem faz acima, quem faz 25, 30, enfim, não é isso. Mas como a gente, às vezes, não valoriza os 5 quilômetros, e eu aqui também estou dando a cara a tapa, não valorizava, e achava que era fácil. Assim, para eu treinar, para eu baixar os 5, chegar perto da casa dos 20 minutos ali, qualquer treininho específico, eu começo a pegar velocidade, eu faço. E não faz, galera. É muito difícil, demanda muita coordenação, quase aquele negócio, o gosto de sangue na boca o tempo inteiro, são quase como treinos de tiro.
E eu sempre fiz na casa ali de 25, aí depois eu perdi um pouco de peso, consegui fazer confortável para casa de 23, 22 minutos, e aí depois agora, até na quarentena, aí eu tentei diminuir mais ainda. Eu bati literalmente na trave aí há 2 semanas atrás, fiz 5K para 20,03 por 3 segundos, aí eu não rompo a barreira do sub-20. Mas, fora isso, eu comecei a dar muita importância para esse tipo de treinamento e valorizar muito também atletas que correm 5 km e se dedicam só a 5 km. Até provas, às vezes, que tem premiação de 5 e 10 quilômetros, às vezes a premiação é até menor de 5K, e isso vai criando um certo preconceito entre nós mesmos, corredores, não dando muita importância para uma prova de 5 ou para um treino de 5 quilômetros. E ele tem muita importância, e como o Gonçalo já até falou, imagina então um corredor de 100 metros, ele não seria importante? E talvez a prova mais técnica, que mais se estuda no atletismo por causa de 9 segundos, né? Então, eu comecei a ver que, às vezes, correr grandes distâncias não é tão difícil do que correr pequenas distâncias em baixos tempos. Então, tudo tem seu grau de dificuldade. Às vezes, e aí, então, servindo até para quem não gosta de correr 5, o tempo de eu aquecer só, enfim. Começa a olhar os 5 km ou distâncias menores, brigando com você mesmo para tentar diminuir seu tempo, se for o caso, né? Para você ter uma motivação do que eu mesmo às vezes falo assim, nossa, vou sair hoje para correr 5 km, só vou acordar domingo de manhã para acordar 5 km. Eu já fui muito preconceituoso quanto a isso. Só que agora, principalmente que a gente está sem prova, eu estou trabalhando melhor minha cabeça também, como o Du falou, que é a distância que ele mais está fazendo. Ultimamente também estou fazendo bastante, 5, 7 quilômetros, de não ter aquela necessidade de todo dia, toda semana, final de semana, você tem que fazer 10, tem que fazer 15. É uma distância que dá para você encaixar uma técnica de corrida, encaixar um bom tempo, e às vezes passa rápido, né? Se você tiver um tempo, um curto espaço de tempo, tanto para treinar, ou no sábado de manhã, ou no domingo de manhã, que vai tomar um café com a família, vou ali fazer 5 em 25 minutos, 30 minutos no máximo, já está em casa de novo. Beleza? Essa é a minha opinião aí sobre o 5K, mas confesso, eu era um dos caras que eram preconceituosos quanto ao 5K. Só emendar aí nos seus comentários, Tibério, a gente do lado aqui de treinador, né, de líder de uma equipe de corrida, não aconteceu com certeza aí pelo menos umas 3 vezes, tá? Em treinos presenciais, né? Principalmente o sábado, igual você comentou, às vezes o aluno vai lá e o cara já é um corredor, vamos dizer, intermediário para experiente. Só que ali tá cheio de corredores novatos, né, cara? Às vezes o cara tá no primeiro dia ali. E eu já ouvi muito essa frase, né? Vou para correr 5K, eu nem saio de casa, nem acordo, né? Então, assim, eu acho que é meio comparativo ao teu político que você gosta, ao time que você torce. São julgamentos que eu acho que você tem que guardar para você, né? Não estou falando para você aí, corredor experiente, porque você já foi um corredor iniciante, você já teve dificuldade de correr 5 km, né? De completar, né? Tem gente que vai na primeira prova de 5K para completar e isso é muito legal, cara. O cara tá descobrindo o mundo da corrida. Então eu tenho um pouco essa visão de ter cuidado com o que a gente fala, né? Depois que a gente já está experiente naquele esporte. Inclusive, o pessoal, a Rose Marques, que está nos acompanhando aqui nessa terça-feira no nosso debate online, ela até comentou em uma publicação que eu fiz dentro desses meus treinos, que hoje, como ela já é uma atleta experiente, aliás, a Rose fez aniversário semanas atrás, fica aqui o meu beijo, os meus parabéns para ela, grande atleta que está sempre aí com a gente também. Ela comentou em uma publicação que eu fiz que ela precisa de exatamente 5 quilômetros para o corpo aquecer. Como já acostumou a praticar a corrida, o corpo já está, né, pedindo algo a mais, ela precisa de 5. Então, ela não sai para correr mais 5 quilômetros, porque é como se ela não tivesse corrido. Para ela, o corpo sequer ainda se sentiu à vontade para começar a correr. E não é só a Rose, não. Alguns outros corredores amigos nossos
Também o Luiz Matos também já comentou comigo que 5 para ele não serve, porque o corpo ainda sequer respondeu à mecânica da corrida. Isso aí, ô Japa, esse detalhe interessante para os atletas mais experientes. Com o tempo, quem é iniciante vai ficar experiente, o corpo vai se acostumando a ponto de 5 quilômetros não servir mais? Ô, Gonça, então, aí é o seguinte, cara. Muitas vezes as pessoas confundem o corredor de 5 quilômetros como aquele cara que só corre 5 quilômetros. Então, assim, o cara é corredor de 5 quilômetros. Ele não corre 6, 7, 8, 20 quilômetros. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que essas pessoas que falam, eu demoro um tempo para aquecer, então 5 quilômetros para mim não é prazeroso. O que acontece? Todo mundo, sem exceções, demora um tempo para o nosso organismo regular. Se você saiu do estado de repouso, você está ali parado, começa a correr, seu organismo demora um tempo para regular a frequência cardíaca, começar a deixar a musculatura mais coordenada, com mais coordenação motora, deixar as articulações mais lubrificadas, aí começa a passar aquela dor inicial da corrida. Então a gente demora um tempo para o corpo entrar, é como se você ligasse um carro, ele demora um tempinho para ele entrar no estado de ótimo funcionamento. Então a gente demora em torno de 15 minutos a 20 minutos. Então, qualquer corredor começou a correr, saiu do parado, começou a correr, vai demorar entre 15 e 20 minutos. Para uns, isso aí são 3 quilômetros, para outros já são 5 quilômetros mesmo. Então, a primeira coisa, quem corre 5 quilômetros forte, pode ter certeza que esse cara no aquecimento, provavelmente ele já correu outros 5. Então, lá no aquecimento, ele já correu 3, 4, às vezes até 5 quilômetros. E aí ele vai fazer a prova muito forte, uma prova de 5 quilômetros. E aí vem a primeira falha dos corredores que desprezam 5 quilômetros. Quem disse que para melhorar os 5 quilômetros a gente vai correr só 5 quilômetros? Muitas vezes eu tenho feito um programa de 5 agora, nesse período agora da quarentena, e porque eu quero melhorar minha velocidade. Então, muitas vezes, eu já fiz treinos de mais de 10 quilômetros. Já bati 16 quilômetros há 2 semanas passadas, um pico de volume em uma sessão de treino. Constantemente, durante os treinos da semana, que eu tenho os treinos intervalados, entre o aquecimento e a soltura, essa semana, anteontem, semana passada, eu fiz 12 quilômetros num treino intervalado. Então, numa sessão de treino, corri, às vezes, 2, 3 vezes mais do que a própria distância de 5. Então, o próprio treino dos 5 quilômetros, existe aí uma falta de conhecimento das pessoas, que para melhorar nos 5 quilômetros não quer dizer que você vai correr no máximo 5 quilômetros. E é por isso também que bons corredores de 5 quilômetros correm qualquer distância, pode ter certeza. O cara que corre abaixo de 20 minutos os 5 quilômetros, esse cara consegue correr uma maratona. E aí vem uma história muito legal que eu queria contar para quem corre. Quando a gente está pensando em aumentar as distâncias, primeiro você deveria pensar em aumentar a sua potência, a sua capacidade máxima de velocidade. Por quê? Imagina só, um cara que corre 5 km a 10 km por hora, 30 minutos, e aí esse cara vai querer correr 10, 21, 42. Sempre a velocidade dele vai decair. Conforme a distância aumenta, a velocidade dele cai. Óbvio, ninguém consegue manter. Se ele corre 30 minutos os 5, ele não vai conseguir correr 1 hora os 10 e assim por diante. Então, ele vai correr 30 os 5 e 1 hora e 2, 1 hora e 3, 1 hora e 5 os 10. E assim vai. Então, todo mundo que quer correr um dia provas maiores, 21, 42, deveria aumentar muito a velocidade. Por quê? Isso vai refletir quando a pessoa for fazer os 21, 40, os 10, 21, 42. Então, quanto mais rápido alguém é no 5, melhor vai ser as outras provas dele. E lá, quando a gente olha os atletas de verdade, os atletas que ganham a vida com a corrida de rua, que ganham a vida com o atletismo, é super comum. O Mo Farah mesmo, que é o recordista aí dos 10 mil metros, ele foi correr maratona faz 1 ou 2 anos atrás. Ele ficou correndo distâncias de 5 e 10 mil metros por, 10 anos da vida dele. Os quenianos, eles só aumentam a distância
quando eles conseguem correr bem os 5, quando eles começam a correr bem os 10, começam a correr bem os 21, aí eles vão para os 42. Por quê? Esses caras que ganham a vida correndo provas, não adianta ele fazer 42 devagar. Então ele vai tentar fazer 42 rápido. E é super comum o cara demorar uns 10 anos para ele chegar numa maratona. Ao contrário do que a gente vê, a maioria dos corredores que aparecem hoje em dia, que estão aí empolgados por Instagram, por ver os outros correndo na rua, já começam a correr querendo fazer meia maratona ou maratona. Isso é a fórmula para a pessoa se machucar e parar de correr. Num espaço curto de tempo, em 1, 2, 3 anos, essa pessoa pode estar com uma lesão grave e parando de correr. Então é muito importante, quem quiser correr longas distâncias, pensar nesses 5 quilômetros, um treino de 5 quilômetros por muito tempo da vida dela, alguns anos da vida dela, e não quer dizer que vai correr só os 5, vai correr mais, mas pensar nesse projeto de corridas de longa distância depois de algum tempo. Na FAN, a gente gosta de falar que a pessoa estaria bem para pensar em correr uma meia maratona depois de 2 anos de corrida, uma maratona aí depois de 3 ou 4 anos de corrida. É um período bom para o corpo se adaptar a tanto estresse que os corredores sofrem e intuitivamente as pessoas não têm feito isso, a pessoa já começa na corrida de rua querendo correr sua meia maratona e maratona e se machucam, ou ainda vão ver aquelas coisas que a gente vê, vai fazer a maratona em 5, 6 horas, mas tem muita força de vontade. Meu, tem muita força de vontade alguém que vai fazer 5, 6 horas. Quando a gente olha bons corredores fazendo abaixo de 3 horas. Eu falo bom, é os caras que treinam muito, né? Não é comum também a gente ver maratonista abaixo de 3 horas. Então, olha só, um cara que faz abaixo de 3, ele faz metade do tempo, ele está metade do tempo exposto à lesão. Então, o cara fica 3 horas se expondo à lesão, enquanto o corredor que faz em 6 horas, ele está 6 horas machucando o corpo dele. Por isso que é importante a pessoa ganhar velocidade. Não é só uma questão de falar, eu corro há tanto tempo. Não, é você ficar menos tempo exposto a tanto estresse fisiológico que acontece em provas longas. 5 quilômetros é uma distância excelente para começar, para continuar e para terminar a vida. Eu tenho uma dúvida aqui que pode ser tanto para o Japa ou até mesmo para o Du. A gente acaba percebendo que até em razão desse preconceito dos 5 quilômetros, só vai fazer 5, mas só 5, esse preconceito, alguns corredores acabam sendo teimosos. Ele prefere até correr 6, só para não falar que correu 5 em razão desse preconceito. E aí surge a teimosia do corredor de talvez não respeitar o educador físico, o profissional de educação física, ou não respeitar o progresso dele na corrida, até porque todos nós aqui para correr, um dia a gente caminhou, um dia a gente foi trotar, ninguém do nada calçou o tênis e saiu correndo 5 quilômetros, tudo dentro de uma planilha, dentro de uma lógica, né? Esse preconceito que surge na cabeça dos corredores em relação ao 5, aí para vocês na FAN Esportes, como lidar com o aluno que não quer fazer 5 quilômetros somente pelo fato de ficar com vergonha de correr 5 quilômetros? Como que vocês conversam? Como que vocês explicam? Qual que é o tratamento dado para que esse corredor entenda a importância dos 5 quilômetros e para que ele respeite isso, para que ele não queira fazer o treino da própria cabeça, saindo correndo por aí, para evitar o preconceito, para evitar o famoso mimimi que a galera fala por aí? Eu acho que a resposta está dentro de muito do que o Japa acabou de falar, né? A importância de você melhorar os tempos em velocidade curta para partir para uma nova distância para evitar lesão. Acho que esse é um dos principais pilares, né? Evitar se machucar, porque a gente tem uma pesquisa que comprova que 85% dos corredores se machucaram ou vão se machucar. E eu acredito que seja muito por conta disso, por falta de orientação, por falta de subir volume muito rápido, sendo que ele ainda é um corredor iniciante. Por outro lado, eu acho que a gente, como treinador aqui, o Japa, ele vai entender muito o que eu vou falar agora. A gente
no fim das contas, a gente é um treinador desse aluno, né? A gente não é pai, não é mãe. Então, assim, a gente entende que, às vezes, a corrida para aquela pessoa tem um valor muito grande de uma troca ali, né? De liberação hormonal, de sensação de bem-estar, e ele quer correr um pouco mais. Então, a gente orienta até certo ponto, né? Mas não tem também como a gente controlar se o aluno extrapola um pouco mais ou outro. Eu sempre cito o futevôlei, que é um esporte que eu jogo há 15 anos, e se deixar, eu quero jogar todo dia. Só que eu já conheço meu corpo, eu sou da área, então eu sei que se eu me expor demais ao esporte, eu vou me machucar. Eu jogo numa frequência semanal que eu sei que eu não vou me machucar e que me dá prazer. Então, acho que é bem por esse lado. Eu acho que a gente já está indo para o final. Eu queria contar uma história bem legal, que é minha e do Japa, como o tema hoje é 5K. A gente foi numa prova que tinha anos atrás aqui em Ribeirão, que era a Adventure Eco Run. O Japa vai lembrar disso. E aí a prova era em dupla, você tinha que chegar junto com o cara, quase que de mão dada, assim. Acho que não podia ser 10 metros de diferença a corrida para validar a tua colocação. E o Japa tava no giro do giro no treinamento, né? E eu fiz a cagada de fechar a dupla com ele. A galera, os alunos, que legal. Os dois treinadores e tal. Eu falei, beleza, né? E o bicho é faca nos dentes, né? Aí largou. Cara, o cara já largou na Z8. Não era nem Z4. E eu fui tentando pegar o rapaz, né? E tal. Aí eu lembro certinho, cara. Tava 4K para 4,5. A prova era 5. E a gente estava em segundo. Eu só sabia que a gente estava em segundo porque ele falava, porque eu não estava nem conseguindo pensar em nada. Tava difícil manter vivo ali. E aí ele falou assim, Du, vamos agora, se a gente der um sprint agora, a gente fica em primeiro. Aí eu lembro da frase que eu falei para ele, ô Japa, eu tô sprintando desde o 0K lá. Eu tô quase vomitando aqui, cara. E aí a gente acabou ficando em segundo. Mas foi legal pra caramba. Foi um pódio que a gente teve aí junto. E eu lembro disso de uma maneira legal e engraçada. Legal. Nós fizemos essa prova aí também, eu e o Gonça, mas acho que 2 anos, mas acho que nós fomos nos 10. E nós tivemos algumas coisas engraçadas aí também. Antes, o Gonça corria melhor do que eu e eu sofria para chegar. Eu era o Du da parceria aí, e agora atualmente é o Gonça que é o Du. Eu estou indo um pouco mais rápido. Bom, minha última participação aí, vou até colocar vocês numa saia justa aí, hein? Já vão pensando quem vai responder, se é possível. O Japa até falou que numa prova me despertou um negócio. Eu acho que o 5K talvez é a única distância que você treina mais do que a distância da prova, né? Então, você vai fazendo treinamento mais do que a distância de 5K, diferentemente do que quando é uma meia maratona, uma maratona, pelos planilhas de treinos aí convencionais, né? A gente chega aos 18, aos 35, 36, e os 5 geralmente a gente passa. Se é possível, a grosso modo, eu sei que para montar, prescrever um treino tem N variáveis, para conhecer a pessoa, o histórico de atleta da pessoa, mas é possível, assim, a grosso modo, ter assim, um volume semanal para uma pessoa que quer começar a correr 5 km de uma forma participar de uma prova mesmo, eu quero estrear no 5K, se tem uma distância mais ou menos aí semanal. E também aquela pessoa que quer, vamos supor, romper a barreira do sub-20 aí, que quer ser aquele cara veloz. Tem mais ou menos assim, uma semana, eu sei que tem N variáveis para montar treino, não é uma semana só, são meses, para ver como que é a diferença aí até de montar uma planilha de treinamento aí. E já encerro aqui desejando boa noite para todo mundo. Um abraço. Vou responder a pergunta do Tibério, mas eu vou mostrar aqui a recordação do Du aí, ó. Eu e ele lá no Bambuzal. Legal. Tibério, essa sua pergunta é muito legal. Porque, olha só, a corrida de 5 km, muitas vezes a gente corre distâncias
durante uma sessão 2, 3 vezes maiores do que a própria distância de prova. Quando a gente vai treinar para uma maratona, dificilmente você vai chegar numa distância, você vai fazer 2/3 da distância no máximo, né? Então, acho que essa é a principal diferença. A distância menor permite com que a pessoa receba uma carga de treino maior, então consegue treinar num volume maior em relação à distância da prova. A de meia maratona ou maratona, não dá para a gente ficar reproduzindo aquela distância de prova porque é muito desgaste. O que a gente olha nesse caso? O que está por trás de tudo isso? O que é a nossa diretriz? É o tempo de exercício. Quando a gente faz um treino, um bom treino de corrida, cerca de 15 quilômetros, um bom treino em 15 quilômetros, você vai levar aí 1h30 no máximo, né? Quando a gente vai correr distâncias maiores, às vezes a distância começa a ficar 2 horas, 2h30 de treino, 3 horas. Então, volta naquele assunto, que quanto maior a distância, maior a exposição, porque maior é o estresse físico, maior é o desgaste. Então, a gente começa a controlar o tempo que a pessoa está correndo. Por isso que na distância de 5 km a gente pode passar da distância de prova. Só por isso, o tempo é menor. Bom, e aí o que a gente faz? Quando a gente está pensando, tem pessoas que a meta dela é conseguir correr os 5 km. Essa é uma situação. A pessoa não consegue correr mais do que 5, ela está tentando conseguir 5 km. O volume de treino dessa pessoa semanal é baixo, óbvio. Então a gente está falando aí, essas pessoas muitas vezes correr 15 km na semana já é um volume alto para ela, né? Para alguém que está começando mesmo. Para pessoas que já são mais experientes, média de volume semanal, 50, 60 quilômetros, seria um volume de treino muito bom, e ainda assim com uma exposição controlada ao risco de lesão. O que a gente vê em estudos científicos, que distâncias acima de 60 quilômetros na semana são volumes de treino com muita exposição à lesão. Quando as pessoas correm mais de 60 quilômetros na semana, já há um risco maior de lesão. Quem não se machuca nesse caso? Pessoas que têm preparo para suportar tanta carga de treino. E aí a gente vai ver que tem pessoas quenianas, por exemplo, de alto rendimento, que esses caras vão rodar no mês aí em torno de 200 a 250 quilômetros na semana. É um negócio, nossa, imagina, o cara corre muito todos os dias. Então, o que separa quem suporta mais volume de treino ou menos volume de treino é a capacidade da pessoa de tolerar ao treinamento mesmo. Então, alguém que está começando, 15 quilômetros na semana, está ótimo. Alguém que já é intermediário, 50, 60 quilômetros, excelente. Alguém que é de elite, vai passar dos 100 quilômetros na semana, mesmo para correr 5 quilômetros. Então é isso, a gente olha as cargas de treino, o volume de treino semanal, ou ainda dentro da sessão de treino, de acordo com a capacidade da pessoa de lidar com aquele estresse. Pessoas muito treinadas aguentam mais, pessoas menos treinadas aguentam menos. Então a gente vai ter os 5 km para todo mundo, tanto para quem está começando, deseja conquistar os primeiros 5 km, quanto pessoas altamente treinadas que querem correr os 5 quilômetros aí em 12, 13, 14 minutos, 15 minutos, né? Que aí é a turma da elite mundial. Beleza, pessoal. Então a gente está chegando ao final da nossa live. Du Vicentini, boa noite para você. Obrigado por esse bate-papo aqui no nosso YouTube, no nosso Facebook. Muito legal esse tema hoje. E vai ficar salvo aí para a galera acompanhar também no IGVT, beleza, Du? Boa noite, galera. Obrigado aí. Eu já tinha finalizado ali na historinha com o Japa. Tentei procurar eu tenho uma outra foto aqui que na chegada, não sei se você lembra, Japa. Eu tô com a mão já no joelho assim largado, você tá rindo. Mas depois eu posto aí pra gente soltar isso aí. Beleza, galera? Valeu, foi legal hoje, mais uma vez. Maravilha, muito bacana. E você aí, meu amigo, você que está querendo melhorar os seus 5 quilômetros, entre em contato com a Fan Esportes aí, vai lá no Instagram, aciona lá, pode acessar também o site. Se você quiser virar esse cara aqui nas corridas, ó, que você muito conhece, aí, ó, os 5 quilômetros dele é abaixo de 8, hein? Sub 8. Se você quiser fazer mais ou menos igual, entre em contato com a Fan, que ela te dá um suporte aí, você vai melhorar nas suas corridas. Brincadeiras à parte, vou aproveitar aqui o fim do nosso debate online
para eu fazer um rápido depoimento. Quando nós começamos o projeto do debate online do Vai Correndo com a Fan Esportes, eu estava ali no meu segundo mês sem corrida, em isolamento social. Por conta da pandemia, da quarentena, né, eu parei de correr. E estava muito mal, eu não estava legal naquele momento, eu não estava conseguindo correr 3 quilômetros, eu não tinha mais fôlego. E as conversas que a gente vem tendo aqui, no nosso debate online do Vai Correndo com a Fan Esportes, e eu espero também que esteja sendo proveitoso para vocês, esse debate, essas conversas me ajudaram e me motivaram. As palavras do Rodrigo Japa, as palavras do Du, serviram demais para mim. E eu acredito que eu vou levar até o fim da vida uma frase que o Japa, na primeira live nossa, no primeiro debate online, ele comentou, e aquilo serviu demais para mim, cara. Ele falou o seguinte: você não deve tentar resolver os novos problemas com soluções antigas. A partir do momento que eu ouvi aquilo, eu comecei a mudar muita coisa. Tanto para resolver problemas profissionais na minha empresa, quanto para resolver os problemas pessoais da corrida. E aquele cara, eu, que não estava sequer conseguindo correr 3 quilômetros, sentia a famosa dor de lado, sentia ofegante, não tinha força, perna fraca. Hoje eu já consegui reduzir os meus 5 quilômetros, que lá atrás estava na casa dos 30 minutos, já caiu para 25. Tenho feito uma sequência legal de 5 quilômetros, que está me fazendo bem. Eu consegui fazer o desafio virtual do Vai Correndo, os 10 quilômetros sem parar, para 55 minutos. Para mim, eu até fiquei surpreso com o tempo, porque eu esperava mais de 1 hora, em virtude do momento parado que eu fiquei. E na semana passada, eu cheguei a fazer 11 quilômetros e 300, também sem parar. Foi a minha maior distância nesse momento de isolamento social e que me fez motivar para aumentar. Eu já vou tentar agora ir para 13 quilômetros, 15 quilômetros, gradativamente voltando às corridas. Então, eu agradeço aqui o suporte, o apoio e as palavras tanto do Japa quanto do Du, e até do Tibério também, que foram muito importantes para mim nessa minha retomada, nesse meu recomeço das corridas de rua. Eu estava muito para baixo e as nossas lives aqui me ajudaram demais. Então, meu obrigado ao pessoal da Fan Esportes também. Só queria encerrar a minha participação aqui também, que a gente já está acabando, mas é muito legal quando você fala isso, Gonça, porque muitas pessoas ainda não se beneficiam da corrida de rua por ter uma mentalidade distorcida. Gente, corrida de rua, a corrida em si é um exercício que as pessoas deveriam fazer por saúde, para a vida inteira. Tá? Não estou falando só a corrida de rua, pode ser outros esportes, mas a gente vê que na corrida tem muita mudança mental. Né? A gente vê que, isso por estudos científicos, né, da neurociência, o quanto muda a cabeça de corredores. Porque a gente libera muitos hormônios quando a gente corre, e isso muda a disposição física, mental, muda a vida da pessoa. Né? O Gonça estava aí um período para baixo, conseguiu retornar aos treinos, justamente porque ele se desprendeu daquela, corredor é quem corre 10, corredor é quem corre meia maratona. Gente, corra 5 quilômetros. Vocês vão ter uma vida muito boa correndo 5 quilômetros. Se, de repente, você gostar muito dos 5 quilômetros, tente mais. Você começa com 5, de repente, no 5, você vai se satisfazer e vai correr isso o resto da vida. E se você, de repente, querer mais, igual o Gonça está fazendo aí, já está pensando nos 13, 14, mas tudo começou dando valor aos 5 quilômetros, que é uma baita distância e vai fazer muito bem para a sua saúde. Valeu, galera. Boa noite aí, todo mundo. Obrigado. Está sendo muito legal essas lives. Esperamos continuar. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo, você que participou, você que está sempre interagindo aqui conosco nessas noites aqui no vaicorrendo.com. Muito legal. Segue aí o Vai Correndo no Instagram, no Facebook, segue também a Fan Esportes, ative também se inscreva no nosso canal no YouTube, aqui no YouTube, ative o sino de notificação, que a gente sempre traz conteúdo legal aqui para vocês. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado e vamos lá, em 5 quilômetros. Dê valor aos 5 quilômetros.